para as organizadoras. Obrigada pelo convite. E quero agradecer também ao meu esposo, meu companheiro, minha melhor parte. Sem ele eu não estaria aqui. Quem dirige, né? Eu não dirijo. Mas estou impressionado. É um trabalho voltado para mulheres, mês das mulheres. Eu creio que aqui tem muitas guerreiras valorosas que não se dobraram e não caíram diante das batalhas que travaram. E como vencedoras que são, se levantaram após algumas quedas. Porque nós estamos numa guerra e nem sempre ganhamos a batalha. Às vezes dormimos meio, né? Oh, Jesus, só Ele sabe. E o travesseiro, quando nós nos derretemos ali. Mas no outro dia nos levantamos e partimos de novo para a batalha. Aleluia! Deus é muito bom. Eu pedi um quadro. Está pronto? Meu nome é Neide Fagundes. Sou de Capivari. Estive aqui já uma vez. Novembro, né? Pode colocar aqui, por favor, no chat, tá? E... Deitar. Eu estou assim. Ao contrário. Isso. Assim. Pode? Eu trabalho na área da psicologia, mas eu quero dizer que, primeiramente, eu sou serva do Deus Altíssimo. Glória a Deus! E batizada com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Creio no poder de Deus, nos milagres, na cura divina, na transformação divina. Ele faz maravilhas. Aleluia! A minha vida é um grande milagre de Deus. Se estou aqui é porque sempre foi Ele comigo. Sempre foi Ele. Aleluia. Um certo dia eu vim pregar em São Paulo e um irmão obreiro, no final do culto, me questionou e disse: mas por que você escolheu a psicologia contra a sua fé? Eu disse: não é contra a minha fé. Ao contrário, eu descobri Jesus na psicologia. Por exemplo, qual é o mandamento que Jesus falou que nós devemos cumprir? Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amar o meu próximo como a mim mesmo. O textuário da psicologia é a empatia. E o que é ser empático? Alguém pode me dizer? Colocar no lugar do outro. Isso não é amor? É. Eu me colocar no lugar do outro. Então, o Senhor Jesus, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos três em um também: corpo, alma e espírito. Se eu for perguntar aqui quem vive só no espírito, 100%, alguém vai se candidatar? Alguém vive 100% no espírito? Ninguém. E na verdade, o espírito é diferente do que pensamos e imaginamos. Assim como também a alma é diferente de que muitas pessoas pensam. Porque a alma é quem você é, o seu intelecto, as suas faculdades mentais. Com ela você toma decisões, você acerta ou erra, você tem tudo nas suas faculdades mentais. Esta é a tua alma. Então, quando nós cuidamos do corpo, que aí nós olhamos assim, tem gente que, infelizmente, acho que não tem entre nós, tem gente preconceituosa aí fora.
E quando nós tiramos a roupa que vestimos, que é a pele, é tudo igual, o esqueleto, não é? Tudo igual. Então, quando nós cuidamos do corpo, precisamos cuidar da nossa alma também. E quando nós olhamos para a parte, irmãos, neurológicas, que é o nosso funcionamento, a nossa mente, a nossa estrutura, tudo depende dela. É um organismo vivo que, infelizmente, nós nascemos e herdamos algumas coisas dos nossos pais, outras adquirimos com maus hábitos, outras com acidentes. Mas nós adoecemos, nós ficamos doentes. E por que não aceitar também que no nosso meio existe doenças neurológicas, que é um grande problema para as igrejas? Geralmente espiritualizamos o que não é para espiritualizar. Geralmente nós olhamos para alguém que às vezes tem um distúrbio, que passa por algo neurológico, que toma algum remédio psiquiátrico, e nós queremos dizer e pensar que aquilo é demônio. Não é, irmãos. A nossa mente é diferente do que pensamos. Então, vamos pensar um pouco. Se cuidamos do nosso corpo, mês das mulheres, parabéns. Janeiro, fevereiro, março. Alguém aqui já foi fazer os seus exames anuais? Olha, parabéns. Tem algumas pessoas que já foram. Temos que nos cuidar. Porque o templo do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, como Jesus fez, quando ele ressuscitou Lázaro, ele disse: tira a pedra. O Deus que era poderoso para levantar uma pessoa morta, não tinha poder para tirar a pedra? Tinha poder. Mas aquilo que é para ele e você fazer, ele não faz. Há coisas que nós fazemos. Eu trouxe uma dinâmica bem simples. Eu queria convidar aqui uma líder e uma regente. Por favor, alguém pode me ajudar? Uma líder e uma regente. Rápido. Uma líder e uma regente. Uma fica de um lado, outra fica de outro. Por favor, fica daquele lado lá, irmã. Fica aqui desse lado e fica aqui. Você aqui, de frente. Uma para outra. Uma para outra. Irmã, me diz o que você está vendo aí. É um número. Que número? E você, o que você está vendo? Não, 6? É uma regente e uma líder. Uma diz que está vendo 9. A outra diz que está vendo 6. É 9 ou é 6, minha amada? Quem está errada? Pode sentar, por favor. Uma mãe e uma filha, por favor. Uma mãe e uma filha. Fica uma do lado e outra do outro. Que número você está vendo? 6. É 6. Uma mãe e uma filha. Muito obrigada. Pode sentar. Um casal, marido e mulher, por favor. Pastor, que número que o senhor está vendo aí? Não, é 6. Obrigada, pode sentar. Poderia colocar aqui irmãos e irmãs, patrão e empregado. Qualquer pessoa
pessoas, eu fiz um trabalho ano passado e encontrei pessoas assim. Tem mulheres que ela se anula tanto, que ela olha, fala, mas se o marido está vendo 9, então deve ser 9. Já encontrou alguém assim? Sim. Tem filha, né? Que olha e fala, não, mas se a minha mãe está vendo 9, então deve ser 9. Irmãos, de uma certa forma, não tem como discutir. Se vocês ficarem desse lado, vocês vão ver o número 9. Mas se passarem para lá, vai ver o número 6. Quem está errado, então? Qual dos irmãos aqui estavam errados? Tem certeza? Mas e aí, lá na tua casa, quando você bate o pé que é 6 e o marido bate o pé que é 9. Mãe e filha, quando uma bate o pé que é 6, outra bate o pé que é 9. E ninguém cede. Líder, regente, patrão, empregado. Eu tenho certeza, convicção do que eu estou vendo. Não é assim? Não abro mão, eu estou certo. Na minha posição eu estou certo. E como fazer para resolver então essa questão em si? Alguém tem uma ideia? Oi? Trocar o quadro da posição. Mas é uma situação na sua casa, no seu emprego. É uma situação na sua vida. Este é só um exemplo. Tem vários exemplos que você pode usar. Outros símbolos que dá na mesma. Então é algo na sua vida. É algo que está lá. Como resolver então este impasse? Os irmãos aí de trás talvez não viram, viu? Entenderam? De um lado alguém via 6, do outro 9. Entenderam, né? Alguém tem alguma ideia de como resolver esse assunto? Trocar de lado? Pode bater palma, pastor. Entenderam? Está aí a solução. E nós batemos a cabeça, né? Somos cabeça duras, não somos? Né? Mãe, filha, marido e mulher, irmão e irmã, líder e liderado. E às vezes, quando nós estamos numa situação que achamos que estamos no poder, aí pior ainda, né? Aí que o negócio fica difícil para trabalhar, não fica? E é só uma questão de se colocar no lugar do outro. Então, a filha que está vendo aqui o 9, ela pode dizer, mãe, olha aqui do meu lado. Veja aqui como eu estou vendo. Mãe, vem aqui, vem do meu lado. Da mesma forma, a mãe pode dizer, filha, olha aqui como eu estou vendo, veja. Então, tudo é uma questão de nós nos colocarmos no lugar do outro. É algo muito difícil de se fazer. Aliás, é a coisa mais difícil que nós podemos fazer, é nos colocar no lugar do outro. Porque a gente sempre tem razão, não é mesmo? A gente sempre está certo. E vai indo assim. Sempre nós queremos nos justificar. Começa com Adão, né, irmãos? Começa com Adão. A mulher que o Senhor me deu. Ela. Culpa dela, viu? Não é minha. É culpa dela. Então nós vemos que nós temos a tendência a sempre estar certo. Nunca olhar pelo lado do outro. Nunca reconhecer que erramos. Mulheres, sozinhas, somos uma pérola. Mas juntas. E uma das coisas que eu vejo, aqui não conheço. Mas por onde eu ando, eu vejo que os homens são mais unidos que as mulheres. Os homens se respeitam mais, eles dão mais oportunidade. Mas já reparou, estou dizendo, não conheço aqui, mas já reparou que por aí as mulheres olham para outra? Tem lugar que eu só fui uma vez na igreja. A mulher deu uma olhada para mim, tipo, você não volta aqui.
E a coisa que eu acho mais bonito na minha vida, Deus sabe disso, meu marido também, é ver uma irmã, quando ela pega o microfone, eu canto, dá uma palavra, eu falo, meu Deus, que coisa maravilhosa. Se cada um de nós aqui tivesse a oportunidade de pregar o Evangelho, aleluia, teria menos bares, o nome do Senhor seria muito mais glorificado, as cadeias estavam vazias. Quando nós preparamos o nosso coração, sabe, para olhar para alguém e admirar, irmãos, admirar as qualidades que às vezes nós não temos, mas aquela pessoa tem. Às vezes eu vejo uma irmã, na minha casa é ponto de pregação, então tem culto toda segunda, e às vezes vai várias irmãs lá pregar. Aí depois do culto ela fala, irmão, mas como é difícil pregar aqui. Eu falo, meu Deus, acho que talvez sem receio de mim, eu falo, gente, mas a coisa melhor do mundo é eu ver alguém pregando, uma mulher se levantando para falar que Jesus é lindo, que Jesus abençoa, que Jesus cura, aleluia, que Jesus faz milagres e maravilhas. O tema central das nossas existências é Jesus, aleluia, que morreu numa cruz para salvar-nos da condenação eterna. Então, se nós nos unirmos. E outra coisa que nós temos um defeito: falta de gratidão. Sabe aquela gratidão que vem da alma? Aquela gratidão que vem. Ainda essa semana alguém disse para mim assim: precisou de acontecer algo grave na minha família para mim parar e perceber o quanto eu estava brigando por coisas mínimas. O quanto eu estava encrencando por coisinhas banais, irmãos. E nós nos apegamos tanto a coisas fúteis e deixamos de viver o que Deus tem para nossas vidas, para o nosso lar. Às vezes uma lembrancinha, às vezes, sabe, uma provocaçãozinha nos tira da comunhão com Deus e com o nosso lar. Bom, meu esposo está aqui. Lá em casa, eu gosto de pôr a mesa para almoço, para janta, para café. Agora, comer, sentado no sofá, diante de uma televisão ou algo parecido, sempre entristeceu o meu coração e a minha alma. E tem outra coisa, celular é proibido na minha mesa. Não tem celular na mesa. Na hora da mesa, eu enfeito a minha mesa, eu preparo algo ali. E eu tenho um filho que está comigo agora e ele não é crente. Às vezes ele faz a comida, sabe o que ele faz? Ele fala: mãe, só está voltando a agradecer. De tanto que ele se acostumou com nós dando graça para alimentar e sentar na mesa. Perdemos muitas vezes, nós não temos tempo. E eu sempre falo isso com as irmãs: se você não tem tempo para o almoço, amada, faça para a janta. Se você não tem tempo para a janta também, tem culto, tem isso e aquilo, toda vez que você for se alimentar com a sua família, com o seu filho, com o seu esposo, faz algo ali e agradece a Deus. Tem aquela comemoração ali, você é uma família, Deus te deu. Seja grato a Deus. Você vai ganhando terreno, aleluia. O inimigo vai perdendo terreno na sua casa. Quando eu me casei, o meu marido só comia na sala. Colocava comida e ia lá. E cheguei vezes de comer sozinha, sentada na minha mesa. Senhor, eu estou aqui, mas eu quero edificar a minha casa, Senhor. A minha mesa é algo de comunhão, Senhor. É algo de intimidade, onde eu vou contar a história, meus filhos vão ouvir histórias, onde nós vamos estar ali em contato. Com a tecnologia, nós perdemos isso. A modernidade nos deixou muito próximo daqueles que estão longe e nos afastou daquele que está perto. Às vezes nós não conversamos, não temos tempo para dar um abraço, para ver um problema com a filha, com o filho, com o esposo. Mas
aí estamos conectados com alguém lá tão distante, perdendo a família, enquanto estamos nos comunicando com pessoas tão longe. A pastora falou sobre um tempo difícil, sobre pessoas, mulheres, querer vestir em azul, sobre o que estamos enfrentando, inclusive nas igrejas. Tantas coisas que têm vindo contra as nossas vidas, e parece que vai crescendo como uma bola de neve, e nós vamos nos perdendo nesse meio. Nós vamos nos perdendo nesse meio. Nós vamos chegando num ponto, irmãos, que antes eu orava tanto, antes eu fazia tal coisa, antes, lembra? E deixamos de fazer porque fomos levados por uma onda e perdemos a nossa essência. Hoje um culto com conscientização para as mulheres que são influenciadoras do seu lar. Você tem o poder de influenciar o teu filho para o bem, mas também tem o poder de influenciá-lo para o mal. Lembro-me de Acabe. A Bíblia diz que nunca ninguém pecou como Acabe, porque Jezabel, sua mulher, o incitará isso. Ele já era ruim, e a mulher influenciava ele para o mal. Aí nós vemos também a mãe de Jacó ensinando e ajudando ele a enganar o seu pai. O quanto ela sofreu por aquilo. Morreu com o seu filho longe, fugitivo, e ainda com a notícia que o seu irmão ia matá-lo. E quando Jacó disse assim: mãe, o meu pai vai ver que eu não sou meu irmão, que eu não sou Esaú. Ela preparou um trigo. E Jacó enganou o seu pai. Aí nós olhamos e vemos, aleluia, Paulo dizia a Timóteo: olha, é certo que a fé que habitou primeiro na sua avó, depois na sua mãe, aleluia, desperta ela em ti. Meu Deus. Aleluia. A capacidade que temos de influenciar. É claro que existem mulheres, como a irmã falou aqui, em situação, muitas vezes, que está oprimida na sua casa, não tem voz ativa. Tem muitas mulheres que sofrem todo tipo de opressão, mas eu quero te dizer nesta noite que Deus está contigo. Confia, Ele vai te honrar, Ele vai te exaltar, aleluia. Busque sabedoria nele, Ele será, aleluia, a sua vitória, o seu galardão, e vai resplandecer sobre ti o sol da justiça, e Deus vai honrar a tua vida dentro do seu lar. Aleluia. Conheço muitas histórias de mulheres que não poderiam nem falar na sua casa, oprimidas, que passou por situação de abuso, mas nunca desistiu da sua fé. E Deus, aleluia, que é fiel para todos sempre, abençoou poderosamente. E quando por tudo você achar que não tem mais jeito, outro conselho: salvação é individual. Não perca a sua, não perca, lute por ela. Um certo dia, falando com uma mãe que estava com um problema com o filho, e ela estava fraca na fé, e eu disse: olha, no inferno não existe amor. Não pense que você, desistindo de Jesus por causa de filho, vai chegar lá no céu, se abraçar e dizer: vamos queimar juntos, filho. Não, ao contrário. Ao contrário, no inferno não existe amor. Então não vale a pena perder a salvação por causa de filho, por causa de marido, por causa de qualquer pessoa que seja. Primeiro a salvação da tua alma. Aleluia. Depois você vai ser usado para ganhar almas para o reino de Deus. Aleluia. E quando tudo parecer impossível, Ele entra com providência. Aleluia. A palavra do Senhor, a qual foi escolhida para nós nesta noite,
no livro de Esther. Minha hora já foi. Esther 5. O primeiro diz assim: sucedeu que, pois, ao terceiro dia, Esther se vestiu com seus vestidos reais e pôs no pátio interior da casa do rei, de frente do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de frente do seu aposento. Irmãos, essa menina começou mal. Era órfã de pai e mãe. Então você vê que o histórico dela não ia longe. Criada por um homem, um primo. Nem era tio, era um primo. Então, e num país distante, num lugar opressor, a qual o que governava ali era outros deuses, e as pessoas não tinham temor de Deus. O ambiente que aquela moça foi criada já é algo impactante, porque nós vemos na história de Esther que ela era uma moça obediente, humilde, mesmo ela sendo muito bela, porque eu imagino que para ser escolhida, para ir ser uma das noivas do rei, ela teria que ser perfeita. Mas isso não subiu à sua cabeça. Ela continuava obediente e humilde. Então nós vemos na nossa vida, na nossa história, que às vezes o ambiente que vivemos, em que fomos criados, parece que não ia dar certo. Às vezes algum de nós até ouviu de alguém que a gente não iria longe, que não ia dar certo. Eu fui uma das pessoas que passei uma adolescência tribulosa. Um certo dia, passando em frente à igreja, um porteiro disse para o outro porteiro assim: com essa aí não tem mais jeito não. Não tem mais jeito para ela. Porque eu tinha o desejo de servir a Deus. Então toda vez que eu entrava na igreja, alguém fazia um apelo, eu aceitava Jesus. Mas eu não tinha firmeza. A primeira tentação do diabo lá, eu saía. Eu não entendia que a transformação de Deus é passo a passo. Então eu achava assim: se eu sair, aconteceu algo, então acabou. Então eu não entendia. Mas Deus, aleluia, que vê a obra completa. Nós temos ciência do agora, Ele tem do amanhã. Até a consumação dos séculos Ele sabe. E nós não entendemos isso. Então, muitas pessoas podem ter um histórico de vida que parece que vai fracassar. Mas Deus é que escreve a tua história. Aleluia. Confie nele. Aleluia. Aquela moça não poderia ser escolhida, mas ela foi. E quando o cuidador olhou para ela, já gostou, porque Deus estava com ela. Cuidou dela, tratou aquela moça, e ela foi escolhida para ser uma rainha. Eu imagino que ser rainha naquela época não era fácil, porque o rei tinha lá um harém, e as concubinas estavam todas lá. Então, a posição de rainha era uma coisa meio que, como se diz, era algo para se mostrar, não é? Porque ele tinha um harém, então ele tinha várias mulheres à sua disposição. E quando aconteceu, olha como Deus é Deus de perto e Deus de longe. Quando aconteceu um levante contra o povo dela, um mês aquela mulher não era chamada para estar na presença do rei. E ninguém poderia ir até ele se não fosse chamado. E quando Mardoqueu mandou dizer para ela que ela tinha que falar com o rei, primeiro ela fez o quê? Sentiu medo. Então, amadas,
Você também tem o direito de sentir medo em algumas determinadas situações da sua vida. Às vezes não dormimos por determinado problema. Às vezes nós estamos angustiados com algum assunto. Mas a rainha Esther, na posição de rainha, ela sentiu medo. Mas o que eu e você não podemos deixar é o medo dominar a nossa vida e impedir o que Deus tem na nossa vida. Ela com medo, ela se levantou, aleluia. Ela enfrentou os seus problemas. Ela enfrentou aquelas barreiras. E ela disse, olha, vai diz ao povo que jejuem. E eu e as minhas moças vamos jejuar. E eu vou estar diante do rei. Se eu perecer, pereci. Ela se revestiu de coragem diante do medo, do temor. Ela se levantou, mesmo que ela corria risco de vida. Ela se posicionou. E às vezes nós não queremos nos posicionar. E quando nós não posicionamos, irmãos, nós corremos o risco de estar agindo errado. Se posicione. Se posicione contra o pecado no mundo. Se posicione contra tudo que vem atacar a palavra de Deus, atacar a tua fé. Se levante, aleluia. Se levante porque Deus, aleluia, nesses últimos dias está procurando adoradores. Mas esses adoradores são o quê? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aleluia. E ninguém pode adorar o Senhor em verdade se for omisso. Se não se tiver coragem para se levantar e defender o Evangelho, para defender o seu lar, defender a tua família, defender a tua causa. É por isso que Deus está alistando para si um grande exército de mulheres corajosas. Ela precisava. E os 3 dias de jejum, talvez para uma rainha seria melhor os 3 dias de preparo no spa, né? Já que a concorrência dela era desleal. Mas ela preferiu confiar no Deus que fez os céus e a terra. Às vezes nós queremos vencer algumas batalhas com a força do nosso braço, com a nossa influência. Nós queremos vencer algumas batalhas que nós só vencemos na área espiritual. Aleluia! Que nós só vencemos, aleluia, com jejum e oração. Que nós só vencemos nos dedicando à obediência da palavra. Aleluia. Irmãos, para a nossa geração é um choque a modernidade. Até o ano 2000, que diferença, né, pastores? Então a nossa geração está em choque com a geração depois do ano 2000. O mundo virou completamente diferente. Hoje uma criança de 1 ano dá o celular para ver, desbloqueia, abre, procura o que quer. E a gente está lá, oh meu Deus do céu, como que funciona isso aqui? E às vezes, lembra daquele hino? Passarinhos, belas flores, querem me cantar. São terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Às vezes nós nos embaraçamos com as coisas desta vida. Às vezes nós não tiramos aquilo que é supérfluo. Importante para mim, para você, primeiro Deus, depois a tua família. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua família. Não adianta eu me vestir bem e estar aqui em todos os cultos, mas lá na minha casa eu não demonstrar que Cristo vive
muito bem, não importa. Mas você tem que viver a palavra de Deus que você prega. Você tem que vivê-la. Alguém tem que te encontrar lá no posto de saúde e lá, aleluia, o Espírito Santo está brilhando em você. Já percebeu que numa fila de banco nós estamos muitas vezes a reclamar, a falar mal de alguém, a reclamar, a murmurar. E aí as pessoas fazem o quê?